A Polícia Civil investiga a morte de um homem identificado como Natan da Silva, de 53 anos. Assassinado na manhã de hoje em Pitimbu. De acordo com as primeiras informações, a vítima foi morta por dois homens que chegaram em uma moto e fugiram após o crime. Natan era motorista de um ônibus escolar do município, mas havia sido demitido após uma denúncia de abuso sexual contra uma criança de 5 anos, gente. 5 crianças, melhor dizendo, desculpa. Abuso sexual contra 5 crianças. Ele chegou a ser preso, permaneceu cerca de 3 meses detido e depois foi colocado em liberdade. E a condenação chegou, né? Mas chegou de outra forma. O delegado Éder Haas fala com a gente sobre o caso. O ano passado, ele foi preso no mês de maio e permaneceu preso durante 3 meses. Sob qual acusação? Ele foi acusado aí de um crime sexual envolvendo crianças, num contexto aí de quando ele transportava as crianças para a escola. Ele era motorista da prefeitura, transportava as crianças e surgiu uma conversa aí de um abuso relacionado a essas crianças, aproximadamente entre 4 e 5 crianças, entre 11 e 12 anos de idade. Fato é que, por causa disso, ele foi preso, ficou lá preso 3 meses e 15 dias, saiu da prefeitura, né? Não era mais motorista e passou a trabalhar aqui, viver da agricultura. Tanto é que a casa dele é no final dessa ladeira e onde ele trabalhava é aqui ao redor, é o terreno que ele plantava ali os materiais. Fato é que hoje ele estava subindo de moto e os agressores deixaram a moto aqui em cima e desceram a pé lá na ladeira. O encontraram próximo à casa dele, cerca ali de uns 100 metros, e ele estacionou a moto e já foi executado ali com diversos disparos de arma de fogo. E o que nos chama a atenção é a quantidade de disparos nessa região genitália dele. Pelo menos 6 disparos de arma de fogo. 2 armas foram utilizadas, uma pistola 9mm e uma .40. Então foi uma execução ali que não teve menor chance de defesa. E então agora estamos juntando esses elementos para buscarmos a autoria do crime, né? Delegado, esses tiros concentrados nas partes íntimas, pode dar uma conotação que esse assassinato está relacionado ao processo que ele responde por abuso sexual? Olha, tudo que indica é isso, o crime, normalmente ele deixa algum sinal característico, né? Então, quando o crime, ele é cometido por vingança, não quer dizer que sejam os familiares que tenham feito, né? Pode ser qualquer pessoa da sociedade, mas que seja motivada por uma vingança, normalmente, aquilo que motivou a vingança é deixado ali algum fragmento na cena do crime. Então, por isso que isso vai ser avaliado com muito cuidado na nossa investigação. Bom, aqui é uma zona rural, a gente mal ver casas por aqui. Alguém contou se ouviu os bandidos falarem alguma coisa antes, durante ou depois da execução? Então, conversas, ninguém ouviu conversa. Não havia nenhuma pessoa tão próxima a ponto de ouvir alguma conversa. O que ouviram foram os disparos de arma de fogo e foram todos seguidos, né? Um atrás do outro. Então, ou seja, os 2 atiradores atirando ali simultaneamente para executar. E esse tiro, né, nessa região genitália diz muito pra gente e é um problema que a gente enfrenta nesse tipo de investigação, até esclarecendo aí para a população. O que acontece? Esses crimes sexuais envolvendo crianças, ele tem uma pena muito alta. Muito alta, são crimes hediondos, são crimes extremamente graves. Então, para que a pessoa seja efetivamente condenada, a gente precisa juntar um conjunto probatório maior. E isso às vezes leva um pouco mais de tempo, até para a criança sentir aquela confiança de falar, a gente obter todos os elementos, porque você vai condenar uma pessoa a muitos anos de cadeia. Então, o que acontece? Ele foi preso preventivamente, saiu e a sociedade não concordou muito com isso. Algumas pessoas aí que, segundo essa nossa linha de investigação, né, acabaram executando por essa motivação. Está muito claro, até pela linha de investigação e pela linha que o delegado fala, que o crime está ligado diretamente com o crime cometido por ele de violência sexual, de estupro de pelo menos 5 crianças. 5 crianças do ônibus que ele dirigia, transporte escolar que ele dirigia. Lembra que eu falei no caso do Hildo agora há pouco? Eu não tinha nem escutado ainda a entrevista do delegado. Mas lembra que eu falei que o crime ele tem uma marca, ele tem uma impressão, ele tem uma digital
O delegado diz assim, o crime ele deixa fragmentos da motivação na cena do crime. Todos os disparos concentrados na região das partes íntimas da vítima. Os disparos, dois homens disparando, todos na região das partes íntimas, ligando diretamente a execução ao crime sexual que ele teria cometido.